Eu estou aqui no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa para visitar uma pessoa que eu não conheço ainda, mas é um grande cidadão brasileiro, meu ídolo maravilhoso, Clodoaldo Silva, o tubarão das águas. Eu queria começar lá no seu nascimento, dia 1º de fevereiro de 1979, não é isso? Isso, 1º de fevereiro de 79. Que houve um problema de oxigenação no parto e que foi o que ocasionou o seu grande problema na vida, não é isso? Clodoaldo, maravilhoso. Pois é, obrigado, Leão. Antes de qualquer coisa, é um prazer poder estar falando com você. Acompanha a tua trajetória. E o Leão Lobo visita não minha casa. Mas eu acho que meu habitat natural, que é aqui a piscina. Essa aguinha aqui. Então, só não quero cair nela porque eu não sei. Não, pode deixar, eu estou aqui. Mas, voltando ao meu passado, tentar fazer um resumo, se é que é possível fazer um resumo da vida do Clodoaldo Silva. Nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte. 1º de fevereiro de 79. Isso já é um privilégio, nascer no Rio Grande do Norte. Eu sou suspeito de falar, adoro aquela cidade, apesar de eu estar atualmente morando em Niterói, no Rio de Janeiro. Nós vamos falar sobre isso depois, mas eu quero saber essa falta de oxigenação. Ocasionou uma paralisia cerebral que afetou os membros inferiores das minhas pernas e a coordenação. Os 2 anos de idade, meu pai separou-se da minha mãe e, além de mim, eu tenho 3 irmãs e um irmão. Pera, vamos falar de tudo isso, mas eu quero saber dessa oxigenação aí. Quer dizer, é uma coisa que às vezes acontece muito, né? Acontece muito. A gente ouve falar muito. Acontece muitas vezes. É erro médico, é isso? Não foi erro médico. Na realidade, foi durante o parto, mas eu passei um pouco do horário para nascer. Então foi algo que aconteceu, algo que realmente eu acho que à primeira vista viram que era um problema. Acho que geralmente isso acontece até em outras famílias. Quando nasce alguém com deficiência, olham para aquela pessoa e falam, esse vai ser o cara que vai me dar mais problema, esse que vai ser totalmente dependente de mim. E muitas vezes não é assim que acontece. E hoje eu estou aqui justamente... Você tem 3 irmãs, é isso? Tenho 3 irmãs e um irmão. Um irmão também. E foram fundamentais na minha vida, né? E aos 2 anos de idade, meu pai separou-se da minha mãe. E minha grande imagem masculina e feminina foi Dona Maria das Neves. E esses meus irmãos... Que é o seu grande ídolo, né? Que é a minha grande ídola na vida. Se eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Ayrton Senna, eu tenho uma ídola na minha vida, que é Dona Maria das Neves, que é a culpada por eu estar aqui hoje. Com essa cabeça, um cara bem resolvido. E meus irmãos foram fundamentais, porque até os 7 anos de idade, para onde eu tinha que ir, para a piscina, para a fisioterapia, para a creche, eu ia me arrastando. Ou então meus irmãos que me carregavam nas costas. E hoje, graças ao esporte, tudo que eu tenho, eu consegui dar uma vida digna para eles. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves. Vamos voltar lá para trás ainda. Você falou assim, eu ia me arrastando. Isso não só por causa do seu problema, que ainda era um problema nesse momento, mas porque por falta de condições da cidade e recursos da família também, né? A minha família, muito humilde, muito simples. A minha mãe tem que trabalhar manhã, tarde e noite. Muitas vezes os 5 filhos ficavam presos em casas, mas eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de interagir, que eu gostava de me comunicar, e eu não queria ficar em casa, porque até mesmo porque em casa não tinha um aparelho de som, aparelho de TV, não tinha nenhum sofá para nos sentarmos. Então eu escolhi ir para a rua, me integrar com crianças e adolescentes. Mesmo, né? Uma infância bem difícil. Meu pai separou-se da minha mãe, tem apenas 2 anos de idade. Então, eu ia para a rua, sofria preconceito, sofria discriminação, mas quando eu chegava em casa chorando, minha mãe era a primeira pessoa a me incentivar, a me motivar. Me perguntava o que acontecia. Quer dizer, tinha um lado ruim, né, que você ia para a rua, era humilhado e tal, mas ao mesmo tempo você aprendeu muito cedo a lidar com isso, né? Aprendi graças à minha mãe, né? E ela sempre me falava, meu filho,
Não queira ser melhor que ninguém, mas você não é pior. E se você quer algo, busque, faça por merecer, para que você consiga os seus objetivos. E eu fui crescendo com esse pensamento de me superar, esse pensamento de obstinação e determinação. E minha vida inteira, quando eu tenho nãos na minha vida, se torna um grande sim. As pessoas que me incentivavam eram aquelas pessoas que acordavam o mesmo horário, que pegavam o ônibus comigo, vamos lá, campeão, você vai conseguir os seus objetivos. E aquilo me dava uma energia, aquilo me dava uma força. Agora, como é que foi que pintou a natação na tua vida? Como é que você descobriu a água? Graças à minha deficiência, graças à minha paralisia cerebral, eu comecei a fazer várias cirurgias e as primeiras foram aos 7 anos de idade. E a minha última e quarta cirurgia foi aos 16 anos de idade, no ano de 1996. Foi ali que meu médico recomendou a natação para que eu começasse fisioterapia. E através desse tratamento, eu comecei a nadar todos os dias melhor, né? E aí, um ano depois, um treinador me viu e fez o convite. Olha, nesse local que você nada, tem uma equipe de para-atletas do Rio Grande do Norte participando de competições nacionais e internacionais e gostaria de te convidar para fazer parte dessa equipe. Isso foi em 96? Isso, eu comecei a fazer fisioterapia em 96, mas a oportunidade para entrar na equipe foi final de 97. Como é que isso é fora do ar, você falou aqui para mim assim, como é que eu não vou nadar se eu tenho essa mão? Quer dizer, a coisa de fazer cadeiras com cordas, eu acho que ajudou muito você a desenvolver essa mão aí, não foi? Então, até estávamos falando de off, eu tenho um pé muito grande, calço 45, e infelizmente eu não uso meu pé para nada, imagina se eu usasse. E minha mão também, mostrei, cadê a tua mão aqui? Mostra aqui. Pois nossa, olha. E aí eu até falei para você, pô, se eu não nadasse também era sacanagem, né? Então, eu acredito que tudo funcionou para que eu pudesse ter uma mão tão grande, eu tenho um biotipo que facilita. Na minha infância, eu andava me arrastando. Também então, ajudou eu acredito que tudo isso contribuiu. Agora, o que a mão ajuda na natação? É no impulso aí? Durante a trajetória, eu tenho que mexer muito os braços, então eu sou muito forte e também é a mão que te impulsiona para você se deslocar, né? Então, o nado crawl, vai lá, tem que puxar, então eu já levo uma boa vantagem aí, até mesmo porque eu tenho uma envergadura que é muito grande. Então, tudo isso influencia na natação, né? Então, eu acredito que eu escolhi a modalidade correta. Correta. Você tem um apelido chamado Clodô da Água, é isso? Clodô da Água? Eu, durante minha trajetória esportiva, vieram vários apelidos. Clodoaldo Silva, Clodoaldo Recorde da Silva, Clodouro, Rei do Parapã, Tubarão Paralímpico. O apelido que eu menos gosto, na realidade eu não gosto de nada, é a comparação que fazem comigo com o nadador americano Michael Phelps. E por que eu não gosto? Porque quando aparece um grande talento no Brasil, seja na arte, seja na cultura, seja na economia, seja na política eu estou brincando que é difícil aparecer um grande talento na política, né? Não, mas temos alguns. Pois alguns. Pô, mas quando aparece um grande talento no Brasil, nós mesmos falamos, poxa, esse cara é muito bom para ser brasileiro, então já compara alguém de outro país. Né? E quando eu participei de uma Paralimpíada que eu ganhei lá 6 ouros e uma prata, vieram me fazer essa comparação. Eu falei, não sou o Michael Phelps do Brasil, sou o Clodoaldo Silva do Brasil. E para minha felicidade, aqui no nosso país, no dia seguinte, estava em todos os jornais. Michael Phelps que nada, Clodoaldo Silva do Brasil. Então eu fico feliz porque eu adoro ser brasileiro. E todo esse patriotismo eu aprendi com Ayrton Senna da Silva. Maravilha. Agora, qual foi o seu maior recorde? Quando foi?